Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Hoje vamos nos debruçar sobre o assunto que a mídia não tratou nos últimos dias. As demissões nas redações, principalmente no Globo, provocadas pelos novos padrões da indústria da notícia e, sobretudo, da crise econômica. Para discutir a questão, convidamos o jornalista e escritor José Castelo, a professora Silvia Moretson e o jornalista Clovis St. Clair. Veja agora o que foi destaque na mídia esta semana. Guerra não declarada, nem por isso inofensiva. As vítimas que conseguem transmitir todo o horror dos campos de batalha são as crianças. Adultos, mesmo os infantilizados, desmemoriados ou embrutecidos, se rendem ao sofrimento infantil e se humanizam. O cadáver do menino Aylan Kurdi, de 3 anos, que morreu afogado quando a família tentava escapar dos massacres promovidos pelo Estado Islâmico na Síria, conseguiu o milagre de tornar os políticos menos insensíveis. Também a menina vietnamita Kim Phuc, queimada pelas bombas de napalm jogadas pela aviação americana em 72. Apesar de terrivelmente mutilada, escapou, está viva e obrigou o comando americano a mudar a sua desumana estratégia. Já a adolescente judia alemã Anne Frank, capturada pela Gestapo em Amsterdã, em 1944, foi enviada aos campos de extermínio, mas seu comovente diário falou por ela para sucessivas gerações de crianças e jovens em todas as partes do mundo. A imagem da rendição do menino judeu no gueto de Varsóvia foi clicada em 1943 por um oficial nazista, fotógrafo amador, encarregado de retirar das casas tudo o que tivesse valor. Ficou milionário, mas foi executado. Não se sabe o nome nem o destino do pequeno prisioneiro, mas foi reconhecido como um dos mais veementes pacifistas produzidos pelo Holocausto. Tal como o menino curdo Aylan Kurdi e milhões de outras crianças vítimas da guerra, foi martirizado em vão. Ao reinaugurar no Salão Nobre das Nações Unidas em Nova York os painéis Guerra e Paz de Cândido Portinari, o secretário-geral Ban Ki-moon agradeceu ao pintor brasileiro que deu os 2 últimos anos de sua vida para completar a formidável mensagem. Graças aos 2 painéis, disse Ban Ki-moon, todos os líderes mundiais que chegam ao prédio são obrigados a encarar a barbárie dos conflitos e o sonho universal da paz. O rebaixamento do Brasil pela Standard & Poor's do grau de bom investimento para investimento especulativo equivale a uma reprovação. O aluno foi relapso, irresponsável, displicente e, por isso, reprovado. Mas tanto na escola como no mercado financeiro internacional existe o providencial recurso da recuperação. Há mais uma chance. Agora, o dever de casa ficou maior, mais complicado e só resta uma saída. O tempo perdido, a humilhação e o prejuízo precisam ser urgentemente reparados e resgatados. Depois da recuperação, só restará o recurso da dependência em outra escola. Um horror. Não provoquem as mulheres, elas sabem brigar. Estimulada pelas deputadas moralistas, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, presidida por Eduardo Cunha, resolveu proibir os decotes e as minissaias das funcionárias nos corredores e salões da casa.
Revoltadas com a discriminação, as servidoras desfilaram no recinto com cartazes onde desafiavam os legisladores. Cuidem do decoro, que eu cuido do meu decote. Os nobres representantes do povo não conseguiram uma resposta à altura. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Uma das mais graves crises institucionais do Brasil, a que hoje estamos atravessando, está sendo acompanhada por uma imprensa diminuída, incapaz de explicar até mesmo suas próprias deficiências. As autoridades e seus aliados estão sendo acusadas de insensibilidade diante dos primeiros indícios da turbulência, há mais de um ano. Porém, esses críticos na imprensa foram igualmente levianos ao embarcar num indesculpável minimalismo. Em novembro do ano passado, a Folha de São Paulo promoveu uma degola na sua redação, afastando, entre outros, dois dos seus mais respeitados colaboradores da importante Página 2, Eliane Cantanhede e Fernando Rodrigues. O jornalão paulista certamente teria preferido não badalar a chacina, mas seus leitores e este observatório foram mais fiéis aos seus deveres e rapidamente colocaram a boca no trombone. Há exatos 15 dias, foi a vez do Globo abrir suas veias. Demitiu sumariamente cerca de 60 jornalistas, muitos deles responsáveis por tradicionais colunas publicadas há décadas no jornal. Verdadeiro banho de sangue. Diferentemente do ocorrido na Folha há 10 meses, não só a chacina, mas também suas consequências foram rigorosamente escamoteadas dos leitores. A extinção do caderno literário Prosa e Verso e da revista de TV, além de banidas do noticiário, foram disfarçadas com explicações cínicas, alegando que tudo foi feito em favor do leitor. Uma empresa privada tem o direito de fazer escolhas penosas, inclusive demitir funcionários e colaboradores. Mas uma empresa jornalística que goza de fé pública e é privilegiada por farta legislação que garante sua liberdade e integridade, não tem o direito de sequestrar informações essenciais para formar os juízos dos seus leitores. Se o Globo noticia, sem qualquer constrangimento, a demissão de operários das montadoras ou da construção civil, por que razão engana aqueles que pagaram os mesmos R$3, entregando-lhe um produto de qualidade inferior e maquiado descaradamente para parecer igual? Isso é crime. Se o padeiro da esquina vender um pãozinho pelo mesmo preço, com menos farinha, paga multa e corre o risco de ir para o xilindró. Numa atividade estratégica como a comunicação social, esta autocensura é um ilícito. O pior é que a traição do Globo aos seus leitores não mereceu qualquer menção dos concorrentes paulistanos. O Estadão transforma-se num zumbi robotizado, mas a Folha, que se intitula Um Jornal a Serviço do Brasil, está, na verdade, a serviço do lobby corporativo, esmagando os últimos vestígios de pluralismo e autonomia, sem os quais o jornalismo torna-se líquido, como constatou o nosso mestre Zygmunt Bauman. Nossa crise não é apenas econômica e política. Estamos enfiados numa profunda crise moral de valores contra a qual nenhum lava-jato foi acionado.
Cada dia que passa, menos folhas são impressas nos parques gráficos dos jornais brasileiros. Nos últimos meses, quase todas as publicações do país reduziram o tamanho dos cadernos e alguns suplementos desapareceram. A situação mais grave foi a do jornal Brasil Econômico, que deixou de circular. Quando a publicação é menor, mais enxuta, fica a redação praticamente vazia. Nos últimos 12 meses, cerca de 1.000 jornalistas perderam o emprego no Rio de Janeiro. O mês de setembro começou com mais baixas. A Infoglobo, que edita os jornais O Globo e Extra, demitiu dezenas de profissionais, a maioria com mais de 20 anos de experiência. Entre os jornalistas afastados estão editores, repórteres e colunistas. Um grande vazio tomou conta de uma das mais importantes redações do país. Atribuir isso tudo que está acontecendo só à crise econômica mundial é pouco. Porque eu, por exemplo, saí do Estadão, fui demitido do Estadão em abril. Fiquei quase 20 anos, 19 anos no Estadão e todos os anos tinha o tal do passaralho, né? Que são os cortes mais agudos, né, nas redações. Eu convivi 19 anos com passaralhos na redação do Estadão, às vezes um, às vezes dois, às vezes 3 por ano. E o Brasil, nos últimos 19 anos, não estava sob essa crise econômica mundial. Os donos de jornais alegam que, diante da crise, precisam reestruturar as publicações. Quase sempre esta reformulação passa pela demissão de profissionais experientes e na contratação de jornalistas em início de carreira, que aceitam receber salários bem menores. A mudança gera economia e reduz o conteúdo. Isso é um problema que você vive o tempo inteiro, né? Na minha época, quando eu tinha 20 anos, aconteceu. Só que aconteceu por outro motivo, né? Aconteceu por demissões gerais, por questão de uma greve em São Paulo, que acabou levando gente do Rio para São Paulo e abriu vaga aqui. Só que aconteceu o seguinte, por exemplo, nessa empresa aqui, saíram as pessoas com 35 anos, né? Empresa, grande experiência, e entraram as pessoas com 20 anos de experiência. Você tem muita experiência. Lá você perde essa experiência, você perde a memória. Cada vez mais abrem mão daqueles que são mais experientes, daqueles que têm um currículo assim, invejoso e tal, e em detrimento dessa experiência, quer dizer, colocam assim, um sem número de jovens que, como eu disse, têm direito sim, mas tinha que ser de uma forma mais mesclada, mais inteligente, né? Isso também é um tiro no pé. O motivo de tudo seria a fragilidade econômica do país. Mas as demissões no Globo aconteceram pouco tempo depois da revista Forbes ter publicado que a família Marinho, proprietária do jornal, tem uma das maiores fortunas do país, um patrimônio avaliado em cerca de 71 bilhões de reais. Os grandes jornais do país, eles viraram panfletos políticos nos últimos anos, entendeu? Eles se partidarizaram, os grandes jornais, perderam a credibilidade, então deixaram de ter o respeito de uma fatia importante da sociedade. Lamento muito que não haja hoje um Jornal do Brasil que era um espaço aberto ao pluralismo, ao debate do contraditório. Isso foi se esfacelando aos poucos, não existe mais isso. Então, a partir do momento que esses jornais, esses grandes jornais viraram panfletos, muita gente deixou de assinar, deixou de comprar. Isso também representa uma queda, certamente, na receita desses jornais. No meio desta crise, as faculdades de comunicação continuam formando novos jornalistas. Será que ainda existe espaço para esses jovens no mercado de trabalho? É muito desanimador pra gente, porque eu, por exemplo, estou no 6º período e me formo no ano que vem e você vê grandes cabeças do jornalismo brasileiro, tipo a Flávia Oliveira, o Jorge Vidor, esse pessoal saindo e eles já são pessoas estabelecidas no mercado e você vê gente tão boa sendo demitida. Pra gente que está chegando nesse mercado de trabalho, a impressão que dá é que não vai ter espaço. É um meio que parece que está acabando, o jornal impresso está definhando à medida que os anos passam. Eu tenho segurança, pelo menos, de que o jornalismo não vai acabar como exercício, como função, porque ele é fundamental para a sociedade. Se não tiver jornalismo, não tem sociedade. As pessoas precisam ser informadas. Eu estudo jornalismo, estou no 7º período de jornalismo, e eu sempre me dediquei bastante para poder ser um bom profissional e para conseguir trabalhar nas grandes empresas. E daí você receber essas notícias de que as grandes empresas estão demitindo mais que contratando, você fala, pô, e agora? Para onde eu vou? Qual o rumo? Eu sou um apaixonado pela profissão. Então jamais eu diria para um aluno desistir, abandonar o projeto. Para mim, como dizia Gabriel Garcia Marques, o jornalismo é a melhor profissão do mundo. Descobrir uma nova forma de trabalhar pode ser a solução para o futuro do jornalismo. Produções independentes,
Cooperativas e pequenas publicações podem ser um caminho. Essas pessoas que estão fora do mercado, saíram de lá, como você falou, são pessoas de grande experiência, de grande conhecimento. Entendeu? Elas podem ser a base de ela fazer a transição para um novo tipo de jornalismo. Hoje, com as novas tecnologias, com a revolução digital, existem outras N alternativas muito bacanas e que já estão dando repercussão. Exemplo, a Pública, outros sites, outros produtos que estão sendo oferecidos por jovens jornalistas, né? E aí eu acho que eles têm que ter isso em mente, que a redação não é o único destino, não é a única possibilidade. O jornalismo está se reinventando e eles têm que surfar nessa onda. E ninguém melhor do que eles para entender o que está acontecendo e tirar disso o melhor proveito possível. É isso que eu costumo dizer e foi isso que eu disse essa semana para os meus alunos. Silvia Moretti, professor, como jornalista e professora, eu queria que você tentasse explicar essa coisa ilógica, né, de prejudicar o produto visivelmente, como está acontecendo, quando se você demite um sujeito experiente com 20, 30 anos de experiência e troca por dois anos de experiência, se tanto, né? É claro que isso reflete na qualidade, não é? Então, toda essa operação acontecida no Globo, além da parte de hipocrisia e de falta de caráter mesmo, né? Você tem aí uma coisa ilógica, antiprofissional. Você está prejudicando visivelmente o produto. Embora, nominalmente, as pessoas tenham ficado no mesmo lugar, não é? Para enganar o leitor. Como é que você... Será que o leitor é tão insensível que não nota a diferença entre um jornal feito por gente experimentada e feita por estagiários, não é? Eu acho que tanto nota que está deixando de ler, né? Está deixando de assinar. Eu mesma já tinha definido que não ia mais assinar e aí recebi o famoso telefonema do setor comercial me oferecendo uma promoção imperdível que era, além de uma redução no que eu pagava, eu já estava só no digital, não estava mais com o impresso, aí por decisão minha. Porque a metade do preço é muito mais prático você ter ali o material que estava espelhando o que era o jornal impresso e eu deixei de acumular papel na minha casa, né? Passei a gravar as coisas no computador. E aí me disseram assim, ó, você vai ter por R$ 1,99. R$ 1,99 é aquelas lojas, do R$ 1,99, um negócio de plástico ali e tal. Durante sei lá quanto tempo, depois mais não sei quantos meses por 14, não sei o quê, e depois finalmente pelo preço que eu estava pagando, com o impresso no fim de semana, de graça. Significa dizer que eles estão dando efetivamente, isso daí significa o quê? Para botar para os seus anunciantes e dizer assim, olha só, nós temos aqui X de material que está circulando, mas efetivamente aquilo ali já não está rolando. Agora, em termos de qualidade, quer dizer, eu francamente acho que é uma outra discussão, não sei se é essa a discussão que a gente vai ter aqui, mas sobre impresso e online e tal, porque eu acho que a questão é o jornalismo. O jornalismo, independentemente do suporte, tem que ter qualidade, né? Enfim, se acabar o impresso, não quer dizer que acabe o jornalismo, pelo contrário, você tem ali vários... Eu discordo um pouquinho, mas não, eu sei que você é muito do jornal, do impresso, mas eu sou também do tempo, mas eu acho que a gente pode perfeitamente fazer um bom jornal online. Agora, e até pela divulgação, pela disseminação, pela possibilidade de compartilhamento, etc. Só que assim, a questão é a qualidade, que profissionais estão. E aí não é de hoje, é desde janeiro que eles estão nesse tsunami aí tirando cabeças, né? Clóvis Sancler, você vem do mesmo grupo, mas de um outro jornal, muito bem feito, né? O Extra, um jornal mais popular, mais de cidade, não é? E, no entanto, foi também arrasado, não é? Conte aí o que se passou no Extra. Bem, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa. O Extra não foi arrasado. O corte no Extra foi bem menor do que foi no Globo. Até porque a nossa estrutura já era muito enxuta. Pois é. Agora, o que me preocupa, fala-se muito do passaralho, né? Mas surgiu na internet uma expressão que eu achei ótima, que é o ficaralho, que o pepino fica com quem fica lá.
que é a tentativa de manter a qualidade de um jornal com uma estrutura que já é enxuta e tendo que dar conta de desafios de também transportar um conteúdo diferente para os online. Né? Diferentemente de algumas empresas, o Extra, a equipe que faz o impresso atua também no online e vice-versa. É uma sinergia, não tem uma equipe separada da outra. Me preocupa manter a qualidade, tendo em vista que muitas pessoas ali já estão trabalhando no limite. No limite. Está todo mundo trabalhando, fazendo várias funções, enfim. Mas eu não vejo como vamos dizer assim, um problema sem solução. Eu acho que é uma tendência mundial a migração do jornalismo impresso para o online. O desafio é tentar, de alguma medida, interromper essa onda de cortes, né, para preservar e, quem sabe, contratar jornalistas para a gente ter braço para fazer jornalismo. Porque sem braço de jornalista não tem como fazer jornalismo. Uhum. Zé Castelo, você é uma instituição há muitos anos. Além da pessoa física, é uma pessoa institucional. Era o crítico literário do Globo, né? Literário no velho, né? Dos suplementos literários, né? Das resenhas e tudo. E você foi demitido nessa onda de simplificar o jornal e acabaram com o prosa e verso, que é uma mania antiga, porque já há alguns anos atrás o Globo queria acabar não queria mais mandar o prosa e verso para São Paulo e todo mundo abriu o berreiro e mantiveram, né? O Estadão acabou com o sabático, que ojeriza, que menosprezo é essa pela cultura, se o jornal é cultura, né? O jornal surgiu, o nosso primeiro jornal chamava Armazém Literário, né? O Correio Brasileiro. Que desprezo é esse pela cultura, pela literatura? Diniz, a literatura é o lugar, por excelência, do pluralismo, da diversidade, da dissonância, da dúvida. E, como disse o Silvio Barsetti muito bem no seu depoimento aí, o que nós vemos hoje na imprensa é o contrário. A imprensa não chega a ser um partido político, mas trabalha como seitas partidárias. Hoje você predomina o uníssono, o monólogo. Só escreve na imprensa, só tem destaque, em grande maioria, quem pensa e escreve da mesma maneira. O monolito, né? O monolito. E a literatura, o suplemento literário, é o oposto disso. É o lugar do contraditório, é o lugar do plural, é o lugar da diferença. Não é? Então, faz um pouco de sentido que, na hora de cortar, se queira começar a cortar por aí, porque, de alguma forma, incomoda. Eu não tenho nenhuma dúvida. De uma forma muito intensa. Não, né? Incomoda, quer dizer, os suplementos literários hoje, dentro dessa imprensa com mente de pedra que nós temos no Brasil, obsessiva, sempre com os mesmos temas, sempre querendo destruir as mesmas pessoas, enfim, o suplemento literal é um lugar de pensamento. E esse jornalismo obsessivo e de seita, ele não pensa, ele faz propaganda. Ele age sempre na mesma direção. Então, faz todo sentido que, na hora de cortar, vamos cortar quem está dissonante, quem está indo na contramão. E o jornalismo cultural sempre foi e sempre irá na contramão. Claro. Ainda mais em tempos como hoje. Vamos fazer uma pequena pausa e o Observatório da Imprensa volta já já. Estamos de volta com a edição de hoje do Observatório da Imprensa, que avalia as demissões nas principais redações do país. Silvia, tem aí um problema que não é o problema do Jornal Extra, porque ele, afinal, tem um competidor, e eu acho que é um jornal muito palpitante. Eu venho da escola vespertina e gosto do Dia, acho o Dia, sabe, ele fala, ele grita, em suma.
Mas o Globo não tem competição. Ele é dono da Praça do Rio de Janeiro, a ex-capital da República, que ainda é um centro gerador de conhecimento, de cultura, né? E aí ele faz o que ele quer. Não é? Quer dizer, será que isso vai ser sempre assim? O que vai ser, meu Deus, o que será? O que será amanhã? Não sei. Mas aí eu te pergunto, estou te provocando de certa forma também. Será que a internet conseguirá, quer dizer, a mídia digital conseguirá enfrentar esse potencial do Globo? O Globo, eu acho que o Globo tá descendo a ladeira um pouco por causa da opção que ele fez pela internet na pior situação, não naquilo. Ou seja, macaquear a internet, ficar correndo atrás de clique e tal, isso é uma coisa assim que é mortal. Porque o que eles fizeram, o que aconteceu no ano passado? Eles fizeram essa opção pelo digital first, né? Tal, e eu acho corretíssimo. O dia começa a partir dessa interação que as pessoas têm hoje com essa tecnologia. Então, tudo bem. Então, você quer as notícias em primeira mão ali, na tela do computador, no tablet, no celular, perfeito. O problema é o seguinte, não tinha gente suficiente para isso. E cada vez ficou com menos gente. E fizeram mal. E hoje, eu fiz uma pesquisa na época e tudo, publiquei isso no ano passado, só que agora tem que fazer a switch, porque dos dois passaralhos, claro que isso altera muito. Mas nessa pesquisa, que eu acabei nem publicando isso, mas assim, o responsável por essa parte do recrutamento e tal falou, o que o estagiário está entrando, que sempre teve estagiário, e é importante que tenha, antes ele ia para a escuta, para a polícia, para sair na rua com os caras e tal, setorista. Hoje eles estão entrando para subir matéria para o site. Subir matéria para o site significa que eles não fazem ideia do que é o mundo. Eles fazem ideia do que é o mundo via computador e clica daqui, copia dali. E é isso que eles estão fazendo. Eles não estão aprendendo a fazer reportagem. Então isso é uma questão fundamental. E esse cara falava isso. É uma questão fundamental de mudança da formação que o jornal propriamente dava, mesmo independentemente do que fazia a faculdade. E em tempos idos nem tinha tanto faculdade assim. Claro que nos últimos 40 anos, praticamente, você tem uma evolução muito grande na formação dos jornalistas nesse campo, né, da universidade, mas, assim, sempre, e uma outra coisa que sempre houve era uma transição, uma aglutinação de gerações diferentes dentro do jornal que fazia essa passagem. O cara mais antigo, que passava para o mais novo, que passava para o mais novo ainda, etc., e que hoje não está tendo. Então, quer dizer, no futuro, o que acontece? Todos nós vamos morrer e nos aposentar. Antes nos aposentamos, se Deus quiser, e depois morremos, né? E assim, e deixamos de... O contrário. Pode ser. Podemos ser atropelados, podemos levar um tiro. Bom, sei lá, agora, né, o governo acabou com o abono de permanência, se não querem que eu permaneça, eu vou embora, não é isso? É isso. Então, tá bom, já entendi o recado. Mas assim, os mais velhos vão acabar saindo, a não ser aqueles absolutamente apaixonados por aquilo, que vai ser meia dúzia e tal, e os mais novos não vão ter esse espelho. E aí eu estou falando assim, isso independe do suporte. Pode ser papel, pode ser o que for. Assim, você não tem, assim, como é que você vai ter estofo, como é que você vai ter formação, que tipo de formação você vai ter naquilo que é a profissão efetivamente, não é só na formação acadêmica, que também tem o seu papel, mas também pode estar prejudicada pelo fato de que depende de quem são os professores, depende de quem são, né? Se começar a dizer assim, o grande lance agora é a internet, são essas coisinhas, aí você faz gracinhas. E cada vez mais o jornalismo está ficando engraçadinho. Mesmo o jornal em papel tradicional, e com a sua expressão online, está ficando engraçadinho por causa, inclusive, desse apelo pelos pop-ups, pelas coisas todas que piscam e brilham e tal, enfim. E aí você dispersa. A dispersão, eu não estou criticando a internet absolutamente, acho a internet fundamental, mas assim, depende de como a tecnologia é utilizada. Então, se ela propicia isso, né, da dispersão, de você ficar o tempo todo querendo se conectar com 50 mil coisas ao mesmo tempo, não dá pé, você não consegue se concentrar. A dispersão é o contrário da concentração. Então, o que acontece? E mais ainda, para um jovem que não faz ideia de nada, enfim, porque não tem experiência, por ser jovem, obviamente. Então, quer dizer, qual é o futuro? Não sei. É muito complicado. Agora, do ponto de vista da empresa, eu acho muito complicado também o que eles estão fazendo, porque, claro que eles estão se matando, estão indo para o abismo, eu acho, né? Sinclair, no plano do Extra, quer dizer, é o plano de um jornal de classe média, rápido também, ágil. Isso, como eu disse, tem um competidor, tem um concorrente, não é?
Como eu disse, eu gosto do dia e gostava da notícia ainda, mas vocês não eram nascidos. E como é, sabe, eles vão... A referência, o benchmark, como eles usam, quem é o benchmark? Quer dizer, qual é o alvo, qual é a comparação? Bem, eu acho que a gente vive num momento, alguém citou ali, acho que foi o Chico Otávio, da necessidade do jornalismo se reinventar, né? Então, acho que que toda crise, eu acho que ela também propicia um momento de se reinventar. No caso do Eixo, eu acho que, como de toda a indústria jornalística, essa questão passa um pouco sobre a maneira em que vai se pagar a conta da produção desse conteúdo, que ficou cara, né? Já era cara, e agora, com menos publicidade, com menos circulação, entrou no círculo negativo, né? É preciso quebrar um pouco essa ordem das coisas, de que no mundo digital a indústria não faz dinheiro, né? Que a receita fica com a indústria das telecomunicações, da produção dos suportes onde as pessoas acessam a internet, e mesmo desses aglutinadores, né? Os softwares, os Googles da vida, os Facebooks da vida, que pegam a receita toda do digital para si. Então, acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que tentar viabilizar economicamente isso. E aí para apostar no novo. Se a gente sabe que 60% da receita está na mão das telecomunicações, como é que a gente abocanha um pouco daí? Será que tem que ter uma intervenção do marco regulatório? Será que vai se cobrar como já se sugeriu aí no passado, uma microassinatura sobre todo o plano de banda larga ou de dados, né? Alguém fez uma conta aí há um tempo atrás, não me recordo onde eu li, mas, grosso modo, pegasse um valor de um jornal diário, R$3 que fosse, pagaria por mês, dentro dessa assinatura, dado o volume de gente que hoje tem smartphone e acessa a internet e compra esses planos, geraria uma receita, um fundo, equivalente ao que as empresas de jornalismo hoje faturam no impresso, com publicidade. Quer dizer, uma verba considerável, que poderia ser reinvestida naquilo que eu defendi no primeiro bloco, que é na contratação e na manutenção de talentos, né? Evidentemente, isso que a Silvia tocou, essa falta de referência dentro das gerações é perigosíssima, né? Mas também a falta de renovação, a gente ouvir esse público que é nativo digital, sem entrar e ter condições de trabalho, também é muito danosa. Porque hoje, mais do que manter os antigos, manter os novos também está difícil. Claro. Porque tem o apelo das assessorias de imprensa, cujos salários são mais altos, tem o apelo de uma qualidade de vida aí fora que é diferente da que se vive hoje em dia nas gerações. Então, eu acho que é preciso dar essa virada econômica, pensar fora da caixa e, ao mesmo tempo, manter e formar esses jornalistas para fabricar jornalismo de qualidade, seja na linha mais popular como este, seja na linha mais de qualidade nacional como o Globo. Zé Castelo, ainda no plano da literatura, mas desviando um pouquinho, não é? O que está acontecendo é o seguinte, esse desprezo dos jornais pela informação mais densa está afetando a cobertura dos grandes fatos nacionais e internacionais. Pegamos o caso do Padura, com o primeiro livro que foi lançado dele aqui, que é o primeiro não, mas o que teve mais sucesso, que é O Homem que Amava os Cachorros, não é? Os jornais praticamente não falaram no livro. E o livro, eu considero um livro extraordinário. O que aconteceu? Nós, o Observatório, fez uma série de 2 programas sobre a figura central do livro, que é o Trotsky, e o resto da imprensa boiou. Agora, a quem que ela prejudicou? O seu leitorado. Não sabe quem é o Trotsky. Não é? E o Trotsky foi um fenômeno
sem tomar partido pelas suas ideias, mas como revolucionário, foi o homem que marcou a política do século XX, não é? Um dos que marcaram. Então, como é que você vê isso, sabe? Essa baixa de nível do noticiário mesmo, sabe? Diniz, eu acho que isso, em parte, é um pouco reflexo do que está acontecendo com o país. Né? As pessoas estão com uma imensa dificuldade de dialogar. Estão com uma imensa dificuldade de sentar uma diante da outra e confrontar suas diferenças. Estão com uma imensa dificuldade de trocar ideias. Está todo mundo gritando. Há uma espécie de histeria coletiva no Brasil. Grita-se, grita-se, grita. E isso, na verdade, produz um grande silêncio. Porque é um grito que não significa nada, que não tem significado. E a capacidade de dialogar está em baixa. Olha, se o próprio país vive um momento em que não se consegue dialogar, né, isso evidentemente afeta a imprensa e como eu disse antes, também estimulado pela imprensa na medida em que ela pensa de uma forma unilateral. Então, são vários fios que se interligam e que traçam, na verdade, quando a gente pensa o fim do prosa. O fim do prosa é muito triste para mim, para os seus leitores, para a imprensa, mas ele significa algo muito maior. Ele é um exemplo de algo muito maior que está acontecendo com o país. Não é? Então, enquanto a gente não voltar a exercer o diálogo, enquanto não houver a troca de ideias franca, enquanto não se voltar à lealdade, não se conversar com dignidade, em vez de conversar histericamente, aos gritos, de maneira escandalosa. O escândalo hoje rege a imprensa. A imprensa hoje, os jornais, as semanais... É o eco do... Vivem do escândalo, vivem da gritaria. Não é? E o escândalo não dá nenhuma possibilidade de pensamento. Então, de certa forma, o que ocorreu com prosa é também, eu não tenho nenhuma dúvida, efeito do que ocorre hoje com o Brasil. Com essa dificuldade de pensar e com essas obsessões que dominam o pensamento da mídia e que se disseminam, porque a mídia tem um poder. O jornalismo é uma forma de poder. Então, ele há uma influência psicossocial muito forte. Claro. E essa influência é cada vez mais danosa, porque reforça essa impossibilidade de pensamento. Vamos fazer mais um intervalo e o Observatório da Imprensa volta em instantes. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que analisa a crise na mídia com o esvaziamento das redações dos grandes jornais. Falando em redações, Silvia, você não acha que também o esvaziamento, as redações físicas, o local, o newsroom, o local de trabalho, ele perdeu a sua função, aquilo era um lugar de centelha, produção de fagulhas, não é? Um sentava ali, olha, essa matéria eu tenho um negócio para você, e a coisa ia pegando fogo. E, de repente, está todo mundo, um lá no seu canto da cidade, outro em outro. Como é que você vê isso? É nostalgia minha? Não acho nostalgia, embora eu compartilhe muito disso, né? Acho, quer dizer, não, eu peguei um pouco esse tempo, mas eu sei dos relatos das redações antigas, em período anterior à minha vida mesmo, né? Minha presença nesse mundo. Acho que esse ambiente era muito propício a essa ebulição, né? A essa troca de ideias e de propostas e de orientações e discussões e a coisa informal. Tem um aspecto, né, no caso do jornalismo, que é isso, né? Tem uma informalidade muito grande no tratamento entre os colegas e entre as hierarquias. Parece que não é hierarquia. Depois a gente sabe quem demite, quem contrata. Sim. A gente sabe que há uma hierarquia. Mas não é aquela coisa do... Só que isso foi mudando e essa
pasteurização, eu acho, das redações, é muito claro isso para mim, porque eu fui ainda no tempo pré-internet, nem se fala mais, pré-informatização. Passei por esse período da informatização dos jornais, de toda a reação, inclusive, que houve dos mais velhos a isso, e hoje existe uma mudança grande na própria postura do profissional, quer dizer, da própria maneira de se comportar do profissional, quer dizer, fisicamente, eu estou falando mesmo, né? A sua indumentária e tal. Antes era o cara mais largado, agora não, é o cara todo, né? Um cara como se fosse um executivozinho, ou um candidato executivo numa multinacional. Isso é uma diferença que eu acho que não é pouca, mas eu acho assim, não é claro que isso daí faz uma diferença, mas se você tem uma formação, se você está dispersando, se você está espalhando a possibilidade de produzir jornalismo, é claro que aí depende de como se financia isso, porque essas coisas do home office é muito bacana para você ficar com todas as despesas, né? Você não tem nenhuma garantia social, de CLT, nada disso, e você fica com todas as despesas de luz, de computador, quem conserta é você vira o seu assoviar e chupacana, né? Mas, de qualquer modo, assim, para você partir para projetos alternativos, aí isso é uma longa discussão que não dá para travar aqui, mas essa questão assim, do empreendedorismo que falam tanto, e eu sou muito contra essa ideia do empreendedorismo, porque eu acho que deveria se apostar no cooperativismo muito mais propriamente, porque senão você faz a microempresas de eu sozinho e que assovio chupucana mesmo, né? Quer dizer, eu toco o meu trombone, que nem aquele famoso cara que anunciava o circo, né? Então ele tem um bumbo, mas ele bate um prato na cabeça, mas ele vai chocalhando e tal, e ele faz tudo ao mesmo tempo agora. Não dá pé de fazer isso. Para fazer isso, você vai fazer... É mais ou menos que nem o pato. Uma vez eu ouvi alguém falando a respeito do pato, né? Que dança... O pato bicho, né? Pensei que era o jogador. Não é o jogador. O jogador é o pato por outro motivo, porque eu acho que ele se espalhava assim, era um pato, né? Mas o pato quaquá, né? O pato bicho, que ele nada... anda e voa, mas faz tudo muito mal, né? Então, mais ou menos, é o jornalista, né? O jornalista será um pato? É um pouco assim. Porque você está, mais ou menos, querendo botar no jornalista todas essas funções e não dá muito certo essa coisa de você filmar, de botar o celular agora e tal. Claro que você tem problema de imagem, tem problema de som, tem uma série de coisas que estão sendo concentradas numa tecnologia que para uso doméstico está muito bem, mas uma coisa é um fotógrafo, uma coisa é o cinegrafista, outra coisa é o cara do texto, outra coisa é o editor. Quer dizer, você tem competências específicas que garantiam uma qualidade que agora está se perdendo. E isso não é pouca coisa. Sinclair, como é que você é da novíssima geração aqui, como é que você... Nem diria tão nova assim, eu já estou superado. Eu ainda estou no 2G, no mundo 2G. Eu acho que essas tecnologias, elas tomam uma dimensão diferente no mundo digital. A gente lá no Extra fomos um dos pioneiros nessa história dos vídeos, de usar os vídeos como narrativa e como notícia. E na nossa experiência que a gente viu que no mundo da internet, às vezes, quanto mais tosco, melhor. Mal comparando, houve um episódio de um furo nosso lá a respeito daquele assassinato do jogador Bruno com a Elisa Samúdio. Antes da história eclodir, quando havia só a briga do casal, um repórter nosso estava lá, foi cobrir saber onde é que estava essa senhora, né? E esbarrou com ela no aeroporto. E não tinha fotógrafo, não tinha nada. Ele estava com o seu celularzinho e fez o vídeo da Elisa Samúdio se dizendo, confirmando que estava sendo ameaçada de morte pelo Bruno, etc. Isso acabou virando peça do próprio inquérito, né? Que o incriminou. Então, eu acho que... realmente não dá para hoje um jornal estar em todos os lugares ao mesmo tempo com uma equipe completa como se já houve no passado, quando, sei lá, o JB nos bons tempos havia 100 repórteres na editoria de cidade, né? Isso é um mundo que eu acho difícil de retomar. Mas eu acho que a gente pode tomar proveito da tecnologia e fazer jornalismo ainda com essas dificuldades. É uma questão de adaptação mesmo. Hoje tem esse mundo fracionado, rápido, de que de repente eu vou pegar uma declaração do Castelo que é bombástica e ele me disse aqui em off e eu falo assim, o Castelo só repete essa última frase para mim, que ele está de repente derrubando o Ministério da Cultura.
numa frase. Não. Isso... Mas se for em off, ele não... Sim, mas eu posso convencê-lo, né? Se, pô, repete isso para mim, vamos lá, e você convence. Enfim, eu acho que essa tecnologia ainda está para ser domada por jornalistas. A nova geração, meus filhos, se vierem a ser jornalistas, acho que vão tirar isso já de letra, porque já nasceram com essa... Com teclado. Fazem vídeos em 5 minutos, eu demoraria horas para fazer, para editar, para tudo. Então, eu sou um pouco otimista em relação a isso. Acho que a gente vive mais uma crise econômica em que está difícil manter esse padrão, é fato, né? Quando a gente vê os cadernos como prosa serem fechados da noite para o dia, né? Um caderno que fomenta justamente a formação de leitores. E a fome de saber. E é o que disso que os jornalismos, nós trabalhamos com informação, com comunicação, vivemos, né? Mas eu acho que isso pode vir a se espalhar no meio digital, em novos produtos mesmo, né? Em novos concorrentes para o Globo, novos concorrentes para o Extra, nichos. Eu acho que a internet, na verdade, é um grande espaço para o jornalismo crescer. Até porque Google e Facebook, que faturam tanto com a publicidade, e que nos roubam essa publicidade, essa receita do jornalismo impresso, do jornalismo digital mesmo, eles vivem também de muita credibilidade que os jornais emprestam a seus sites. Claro. Então, a gente tem que aprender a valorizar isso, um pouco brigar de frente. E talvez aquilo que a Silvia tocou, talvez a mentalidade dos jornais tenha que ser menos empreendedores e mais cooperativistas. Né? Por que não se pensar, de repente, numa rede de publicidade que congregue a imprensa nacional, para você fazer uma coisa paralela ao que o Google e o Facebook faturam sozinhos? Né? Há que se pensar coletivamente para viabilizar o grande jornalismo, o jornalismo bem feito, de qualidade, daqui para frente. Aí tem um parênteses que a gente não trata hoje, mas só queria deixar plantado para o futuro o seguinte: o grande inimigo do cooperativismo é o sindicalismo. As cooperativas de jornalistas, até recentes, que tentaram se articular, foram... é terceirização, é não sei o quê, e aí... Mas isso é para depois. Zé Castelo, eu queria o seguinte: será que é inevitável essa baixa de qualidade? Será que entre o fim do XIX e o início do XX, houve também uma fragmentação tão grande? Claro que houve mudanças. Na música veio o atonalismo e não sei o quê, acabou o romantismo. Mas será que é inevitável a baixa de qualidade? Diniz, eu não acho, não. Eu sou muito otimista em relação ao presente, inclusive ao presente brasileiro. Sou mesmo. As pessoas descrevem como se o país estivesse acabando em processo de autodestruição, e eu não acho que está acontecendo isso. Acho que o país está muito bem, está muito rico, tem milhares de problemas, mas por quê? Hoje se discute muito a questão das plataformas, por exemplo, as plataformas digitais, as novas tecnologias, como se a partir delas fosse necessário modificar toda uma maneira de fazer cultura, toda uma maneira de produzir jornalismo, partir do zero. Não é verdade. Quer dizer, a literatura é grande literatura no e-book e no livro. Não é a plataforma que vai tirar, se você lê Madame Bovary num livro ou se você lê num e-book, não faz nenhuma diferença para Madame Bovary. A qualidade do livro é a mesma. Então, eu acho que essas visões apocalípticas, em que estamos chegando no abismo, a tecnologia o avanço tecnológico está acabando com tudo, ou acabando com o mundo, acho que são visões realmente, quer dizer, fanáticas e cegas. O mundo está sempre em movimentação, está sempre em transformação, mas eu acho que as coisas essenciais permanecem. Sobretudo, essa questão do pluralismo, que eu quero enfatizar, essa questão do pensamento. Isso sim está em risco hoje no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente. E isso sim a gente tem que valorizar.
com que tecnologia, com que plataforma, com que novos tempos, com que relações de trabalho, aí são outras discussões, são discussões secundárias. Mas sobretudo, conservar a coragem de pensar de uma forma plural, de divergir, de afirmar a sua própria autonomia de maneira de pensar e de criar. Tudo isso que a literatura ensina. A literatura ensina isso, quer dizer, a literatura é o terreno da criação, antes de tudo, da invenção. É um tempo de reinvenção, como disse Saint-Clair. Só uma perguntinha que eu quero fazer o seguinte. Você falou em Madame Bovary. Tudo bem, as famílias que cultivam as letras, passam de pai para filho, de mãe para filha, o amor por esse romance fundamental, não é? E depois, quando ficar tudo sintetizado, compactado, uma resposta brevíssima que nós vamos acabar. Isso é uma ilusão dos técnicos, da tecnocracia. Mas as coisas não vão ficar só assim. Quer dizer, sempre teremos grandes leitores de Madame Bovary, dos russos. Hoje temos um garoto, outro dia, de 20 anos, com quem eu conversava, está lendo Tolstói, está lendo Chekhov. Me surpreendeu, porque a gente acha que os garotos de 20 anos não estão mais fazendo isso. Quer dizer, a questão não é estado terminal do mundo. A questão é uma transformação, é um momento de transformação muito grande em que a gente tem que apostar não só no futuro, mas no presente. E, infelizmente, cortes como o fim do prosa terminam indo na contramão disso. Quer dizer, é uma aposta no silêncio e não no futuro. E eu continuo apostando no futuro. Chegamos ao final desta edição dramática, mas realista. Quero agradecer a participação dos jornalistas José Castelo, Clóvis Saint-Clair, jornalista e professora Silvia Moretson. Na próxima semana, vamos tratar do drama dos refugiados que morrem em busca do abrigo em novos países. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.